Como dissemos há pouco, fazia muito tempo que nós não tínhamos esse encontro pessoal. E o Senhor tem me tocado a passar um panorama para, na medida do possível, colocar a igreja a par das verdades que abrem os nossos olhos para os nossos dias. Nós estamos num ano atípico. Quem imaginaria em 2019 que neste ano usar máscara seria coisa do cidadão comum e não do bandido? Não é verdade? Quem imaginaria que os shoppings e comércios começariam a fechar aos domingos na cidade de São Paulo? São Paulo, a cidade que funcionava 24/7. Quer dizer, 7 dias por semana, 24 horas por dia, sem interrupção. Quem diria que as feiras livres seriam interrompidas? A região de São Paulo era aquela na qual você poderia sair às 10 horas da noite e encontrar uma feira aberta para comprar o que você precisa para abastecer a tua geladeira, não era assim? Comer um pastel, hábitos do paulistano. Os tempos mudaram? Sim, os tempos mudaram. Mas para quem conhece a palavra de Deus, essa mudança deve simplesmente representar o cumprimento das profecias da Escritura Sagrada. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do que está acontecendo e do que vai vir nos próximos anos. Não faz. Mas nós, do povo de Deus, não podemos viver em ignorância. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nós vemos que o Senhor nos entregou uma mensagem especial. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Ali ele diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. No versículo 13 ele acrescenta: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não quer dizer está distante, está próximo. E aí nós vamos procurar nos contextualizar. Nós estamos vivendo o tempo de Apocalipse, capítulo 6. Convido os irmãos para abrirem lá. Existe uma revelação progressiva dada pela abertura de selos de um livro que aparecia no Apocalipse. E no versículo 5, nós vemos que é aberto o terceiro selo deste livro. E para que se entenda melhor, né, como assim você abre o selo e entende alguma coisa? Os livros naquela época não eram como hoje, que você vira páginas, eram pergaminhos. Então, pergaminho é literalmente um papel, um rolo de couro grande que você enrola. Então, na medida que você enrola uma parte, você podia furar e amarrar aquela parte. E depois você continuava enrolando. E aí você furava e amarrava mais um pouquinho o rolinho. E assim ia. De forma que quando você fecha, né, o livro, ele está fechado aqui na ponta, mas se eu abrir o primeiro, eu abro até determinado ponto. E aí eu encontro a segunda amarra, que corresponderia ao segundo selo. Então, na medida que eu vou abrindo, eu consigo ler mais coisas. E aqui ele estava já no terceiro selo, quer dizer que várias profecias estavam sendo descerradas, reveladas. E nós estamos nesse terceiro período. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Outra versão da Bíblia, em lugar de dinheiro, fala denário. Denário era o quanto se pagava por um dia de trabalho.
Hoje em dia seria o equivalente em São Paulo, talvez, uns R$150 a diária aqui? Talvez isso, né? 150. Lá de onde eu venho, paga-se menos. Mas enfim, significa que você trabalha o dia inteiro e no final ganhava a moedinha do denário. E aí ele diz que nesse tempo apontado do terceiro selo, você receberia o teu dinheiro e aí você ia comprar e conseguiria comprar só 3 medidas de cevada. Ou então, uma medida de trigo. Essa medida é o que se podia comer num dia. Então pense, você trabalhou o dia inteiro, recebeu, foi ao mercado e comprou só o rancho do dia seguinte. E não deu para mais nada. Não deu para luz, não deu para água, não deu para telefone, não tem mais internet. Só se o governo é de graça, porque do teu salário não sai mais. Uma época em que a comida fica muito cara. Uma época em que o dinheiro perdeu o poder de compra. Uma época em que ganha-se tão pouco que não pode se pagar as coisas. Qualquer semelhança com a nossa época é mera coincidência, né? Não, não é coincidência, é cumprimento da profecia. Olha, irmãos, de 20 anos para cá, a nossa moeda desvalorizou muitíssimo. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar lá na década de 90, eu ganhava um salário mínimo e meio, meu primeiro emprego, estágio. E o salário mínimo era R$90. Meu olerite era R$135. E olha que aquele dinheiro durava, hein? Você ia para o mercado e fazia muita coisa. Não é assim? Quanto que está o salário mínimo hoje, meus irmãos? 1.045, né? E com esse de 1.045 compra-se menos do que com os R$90 daquela época. Eu me lembro que quando me casei, aí fui morar onde estamos até hoje, o quilo do feijão preto na fonte ali ficava pouco mais de R$1. Quanto está o quilo do feijão hoje? Vamos lá, quem faz compra? Quanto está o quilo do feijão? 5, 7, 8, né? Então, mudou muito. Mudou muito. Estou falando coisa de 10 anos para cá. Agora eu vou falar desse ano. Bom, desse ano, antigamente você vinha aqui em São Paulo, ia lá na 25 de março, é isso? 25 de março, né? Gente vendendo de tudo lá. E vendia mesmo. São Paulo é um lugar que o paulistano adorava. Por quê? Porque é fácil de viver. Né? Você conseguia logo desenvolver uma atividade econômica e com aquilo você se sustinha, e se você precisasse de mais renda, faz o teu carrinho e vai para a rua que alguém vai comprar o que você tem para vender. Não é assim? Seja o sanduíche, o pastel, o lanche, qualquer coisa, você se vira. Pois é. Aí de repente, em março desse ano, a partir de 11 de março de 2020, as coisas mudaram. Você já não podia sair na rua para vender o teu produto. E aí, o presidente da República falou, olha gente, tem 35 milhões de pessoas no país que são informais. E essas pessoas perderam até 70% a 80% da sua renda. Então o dinheiro que dava já não dá mais. Por essas evidências, nós conseguimos ver que estamos vivendo o tempo do terceiro selo, mas não na sua plenitude. Porque hoje, com a diária, você faz mais do que o rancho do próximo dia, certo? Hoje, com a diária, você paga o aluguel da casa, paga a conta da luz, quem mora em prédio paga o condomínio e assim por diante. Mas nós estamos nos aproximando de um tempo em que vai haver fome, a comida vai ficar cara. Esse é o saldo pós-Covid. Tem gente fazendo prognósticos aí, né? O que vai acontecer depois que passar a Covid? A Bíblia já está dizendo. É isso aqui que vai acontecer. Tem gente falando, não, porque o que vai vender mais é isso, o que vai vender menos é aquilo, o mercado bom vai ser aquele. Eu vou falar o seguinte, a economia vai derrubar. Hoje nós estamos vivendo um tempo de bonança porque temos um presidente temente a Deus. E aí a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A aprovação do presidente eu vi que está alta, até né, o povo está feliz, porque querendo ou não faltou nada na mesa. O governo está dando dinheiro. O governo nunca deu tanto dinheiro. Não é verdade?
Nem na época do Bolsa Família. Quanto que se recebia de Bolsa Família? Não chegava a R$300. Não é assim? Hoje em dia estão recebendo 600 todo mês. Só que isso vai acabar. Já estão falando em diminuir, de 600 vai cair, acho que para 300, não é assim? E daqui a pouco para 0. E aí, nós vamos nos defrontar com a nova realidade. O que o povo de Deus deve fazer? Quem tem condições, busque sair das grandes cidades, ir para um lugar onde possa plantar o próprio alimento. Não tenho condições? Comece a plantar em casa. Faz lá o teu vasinho e tal, né? Nós temos que ter o hábito de cultivar o próprio alimento. Uma coisa que está diante de nós. Outra coisa que vai acontecer. Eu não sei se todos viram essa reportagem, mas me chamou muita atenção. No decorrer dessa semana, mais especificamente acho que foi quinta-feira, eu vi, meteoritos caíram no estado de Pernambuco, furaram o telhado das casas, entraram dentro da casa. Eu vi o relato de pessoas dizendo, olha, eu vi a pedra cair e a pedra estava assim, ó, incandescente, que nem um carvão. Alguém viu essa notícia? Eu estou vendo um aí balançando, né? Poucos viram. Pois é, mas foi essa semana. E detalhe, esses meteoritos caíram durante o dia e câmeras filmaram isso aí. Isso me chamou muita atenção, por quê? No começo do ano, a gente viu vários meteoros riscando os céus, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Depois, meses mais tarde, nós tivemos eventos de meteoros caindo a uma altura tão inferior já, ou seja, já estavam tão próximo da Terra, que foram ouvidas explosões. Isso aconteceu ali naquela região de Goiás, Minas Gerais, né? Até aqui no interior de São Paulo, chegou-se a ver isso aí. Houve até um sermão, nós colocamos no canal, falando dessa situação. Agora, as pedras estão se aproximando, mas estão começando a cair no solo, quebrar o telhado das pessoas. Claro que, obviamente, quando você lê a notícia, tem algum especialista dizendo que isso é absolutamente normal. Agora, para quem tem um pouco de senso crítico, de bom senso, isso não é normal. Irmãos, há 30 anos atrás isso acontecia? Acontecia? Há 10 anos atrás isso acontecia? Há 5 anos atrás isso acontecia? Então alguma coisa está mudando, certo? Isso está sendo um prenúncio de alguma coisa. Essa alguma coisa está um pouquinho para frente. Nós estamos lendo o terceiro selo, né? Aí no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1, a Bíblia diz ali, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Versículo 6, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. 7, e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Olha que interessante. Então houve uma chuva de pedras de fogo caindo do céu. Recomendo vocês a lerem a notícia dessa semana para vocês verem o que se diz. É exatamente isso. Né? Meteoritos caindo do céu, incandescentes. E aí diz aqui que quando isso acontece na primeira trombeta, foi queimada a terça parte da terra, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Vamos entender isso aqui. Se você olha o mapa mundi, o continente que abarca a terça parte da porção seca do planeta é o continente americano. Ele abrange desde a Argentina aqui embaixo, Argentina e Chile, até o Canadá e o Alasca, lá na América do Norte. Toda essa porção de terra, ela soma a terça parte do planeta. E aqui diz que a saraiva e fogo caiu sobre a terça parte da terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada.
Agora, tem uma outra coisa que eu acho que as pessoas deveriam assim, atentar para o fato. E aí, nós vamos chegar no ponto que eu disse no começo. O povo não faz ideia do que está acontecendo. Não faz. Não faz mesmo. Só pela Bíblia nós podemos ter esclarecimento. Aqui diz que vai haver chuva de meteoros. Muito bem. Agora, quem é que vai lançar os meteoros? Aqui diz que foram lançados na Terra. Quando a pessoa lê, digam o que vem à mente. Quem que vai lançar os meteoros na Terra? Quem estava conversando comigo ontem não fala nada, certo? Esses já sabem. Quem vai lançar os meteoros na Terra, irmãos? Hã? Pode? Hã? Podem falar. Todo mundo assim, né? Pô, irmãos, então eu vou falar por vocês, né? Normalmente, quando essas coisas acontecem, o pessoal fala, isso vem de Deus. É juízo de Deus, não é assim? É verdade. Só que lá em Apocalipse 11, quando fala da 7ª trombeta, a Bíblia nos traz uma revelação impressionante. Apocalipse 11, verso 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam. Aí foram falando várias coisas, etc, etc. E aí, verso 18, eles dizem, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, até a 7ª trombeta, quem é que está destruindo a terra? É Deus ou são os homens? Os homens. Tá, mas os homens vão lançar meteoro do céu na terra? Como? Pois é. Aqui é que nós entramos no ponto. As pessoas não fazem ideia do que está acontecendo. Ontem, eu estava buscando aqui o celular. Está aqui, está ali, né? Ontem nós estávamos conversando. Até o pastor Marcos comentando, olha, minha esposa estava colocando aqui, ó, esse lançado deve ser na época da guerra, que eles vão lançar isso como se fosse arma. Lançar asteroides como se fossem armas. E aí, eu fiz uma coisa que muitas vezes já fiz. Quando estamos estudando a palavra de Deus e vemos algo nas profecias, e fala, poxa, mas isso nunca aconteceu, mas eu tenho a impressão de que é isso, vou logo nas notícias, porque alguma notícia falando daquilo ali deve ter. E, como dizem em alguns lugares, batata, estava aqui. Achei um jornal em formato tabloide da Inglaterra, chamado The Sun. E esse jornal, ele fala de uma nova fase de guerra. Nós que temos aí na faixa dos 30 e tantos, 40 anos, pegamos uma faixa anterior, que era quando havia Estados Unidos versus União Soviética. Era chamada Guerra Fria, aquele medo de ter uma guerra nuclear, não era assim? Então falava-se na televisão, né? Tem que desativar as ogivas nucleares, etc, etc. Bom, hoje em dia, eles já não falam mais disso. Sabe o que eles falam? Guerra espacial. Guerra espacial. Primeira vez que eu vi esse termo. Como é que é a guerra espacial? Eles falam aqui armas novas. Essa notícia não é de hoje. Essa notícia é de dezembro de 2018. Então já tem 2 anos. E eles citam aqui vários instrumentos de guerra que estão sendo desenvolvidos para usar, inclusive, o espaço sideral, quer dizer, já onde a gente vê fora, né, da atmosfera da Terra, como espaço de guerra. Algumas coisas que eles comentaram: satélites que lançam barras de tungstênio e que chegam no lugar que eles querem. A barra, ela entra pela atmosfera e ela faz como se ela fosse um meteoro. Ela vai, pela velocidade com que ela passa pelo ar, ela pega fogo, vira uma espécie de bola de fogo e chega no lugar onde eles querem. E aquela bola de fogo, quando bate no lugar, ela explode tudo num raio de 300 metros quadrados.
não sei se a minha filha trouxe ou alguém trouxe aquele livro Eventos dos Últimos Dias. Se alguém tiver, vou pedir para me passar, senão eu vou só dizer, né, o que estava aí. No livro Eventos dos Últimos Dias, da senhora Ellen White, tem uma página ali no capítulo 2, onde ela descreve uma visão que ela teve. Vi bolas de fogo caindo sobre as casas e destruindo-as imediatamente. Durante décadas eu lembro de ter lido aquilo e você ficava pensando, o que é isso, né? Será que é algo que realmente vai acontecer? Bom, hoje em dia é algo que está planejado. Está planejado. Outra arma, né? Quer dizer, então é o satélite lançando isso aí. Aí tem a contra-arma, né? É a defesa. Canhão laser para destruir o satélite lá no espaço. Outra coisa que já criaram. Aí tem algumas outras armas, mas isso me chamou. Eles chamam em inglês de Weaponized Asteroid. Quer dizer, o asteroide transformado numa arma de guerra. Aí eles colocaram assim dentro da reportagem. Dentro de alguns anos, haverá tecnologia disponível para desviar a rota de um asteroide e usá-lo como ferramenta, como arma de guerra. Imagina uma nação desviando o curso de um asteroide para lançar ele sobre outra nação. Ah, parece loucura. Bom, loucura? Aqui. A Bíblia diz que os meteoros foram lançados na Terra. A palavra lançados, ela é usada no seguinte contexto, por exemplo, eu tenho lança-chamas, eu tenho lança-foguete, né? Eu tenho lança-míssel. São equipamentos que lançam essas coisas, não é assim? Da mesma maneira, vai existir o lançador de asteroides, o lançador de meteoros. Aí você fala, não, mas será que vai ter guerra nessa época aqui? Ora, pelas profecias, afirmo a vocês que a guerra vai começar antes disso aqui, inclusive. Já vamos estar em guerra quando esses meteoros caírem sobre a Terra. Voltem um pouquinho, lá em Apocalipse 6, nós falamos que estamos no terceiro selo. Pois bem, olhem o que vai acontecer no quarto selo. Apocalipse 6, versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as bestas da terra, como diz o original. Então, recebeu-se o poder de destruir a quarta parte da terra com espada. Matar a quarta parte da terra, irmãos, o que representa a quarta parte da terra? Quantos habitantes tem o planeta hoje? 7 bilhões aproximadamente, certo? A quarta parte da terra seria 25% desses 7 bilhões. É muita gente. É muita gente. Né? Daria o quê? 2 bilhões e 800 milhões? É isso? Me ajudem na conta aí. Não? Menos de 2 bilhões, quase 2 bilhões. Vamos lá, 10% de 7 bilhões são 700 milhões. 700 milhões vezes 2,5, né? Agora sim, vai dar 1 bilhão 750 milhões de pessoas. É muita coisa. Então, irmãos, o mundo vai mudar. Agora, as pessoas têm expectativa de uma guerra dessas proporções? Irmãos, nestas últimas semanas, os Estados Unidos bloquearam e capturaram 4 navios que vinham do Irã para entregar gasolina na Venezuela. Os irmãos viram essa notícia? Alguns viram, certo? Ora, agora a Venezuela, por sua vez, ela é protegida e apoiada por China e Rússia. Agora eu vou mais adiante para vocês. Essa mesma reportagem do jornal The Sun, ela fala que há 3 países que estão desenvolvendo aparatos nessa guerra espacial. Sabe quais são eles? Uma chance de acertar.
Estados Unidos, China e Rússia. Os protagonistas da guerra, segundo temos estudado no Apocalipse, as coisas estão aí diante de nós. E as tensões entre Estados Unidos e China já estão aumentando faz algum tempo. Começou com a guerra comercial, cerca de 2 anos atrás, está avançando. Irmãos, na verdade, nós já estamos em guerra. Quanta gente já acusa? O Trump está dizendo que o vírus do Covid é o vírus chinês. Quem não viu isso? Não é verdade? O Trump não é um louco, como a mídia diz, ele é um patriota, é diferente. É um homem de visão, ele era um homem de negócios. Tinha um patrimônio de 2 bilhões, vocês acham que ele era bobo? Hã? Alguma coisa ele aprendeu, né? Eu lembro de ter lido um livro do Donald Trump, já falei isso várias vezes, lá nos idos do ano 2000. Trump, a arte da negociação, daí ensinava como é que ele passou os outros para trás para ganhar dinheiro, cada vez, né? Então, irmãos, digo passar para trás é no sentido assim, usar as ferramentas que ele conhecia e aproveitar-se da ignorância dos outros, né? É nesse sentido. É o chamado a esperteza do comércio, né? Que diante de Deus não é esperteza, é uma transgressão, né? Então, meus queridos irmãos, nós estamos vendo as coisas diante dos nossos olhos, mas sabe o que acontece? Parece que há uma cegueira voluntária. As pessoas não querem ver isso. Quando por vezes eu comento isso com alguém, né, se é alguém que já tem idade, não, mas eu não quero pensar naquilo que vai acontecer depois que eu morrer. Quem está na faixa de 60 e tantos anos está pensando que não vai ver nada. Mas as coisas estão de um jeito, né, que a guerra está próxima. Mesmo do nosso país, meus queridos irmãos. Vocês conseguem ver que há uma guerra entre o executivo e o judiciário no nosso país? Conseguem enxergar isso aí? Há uma guerra quase que declarada já, pelo menos da parte do judiciário, isso se vê. Certo? Nosso país não é mais o mesmo. Então nós temos que abrir os olhos. Não adianta a gente ficar naquela assim, não, mas eu estou torcendo para nada acontecer, tudo continuar, queira Deus que tudo dê certo, né? Passa a Covid, a gente vai voltar a trabalhar, mas é tudo... Tá, mas daí a Bíblia serviu para quê? Falei que outro dia eu estava fazendo uma visita, e falou-se do Apocalipse, né? E um pastor disse assim, mas eu falei para o outro, você já vai querer assustar os outros, vai querer pregar Apocalipse aí. Ora, não é assim. Meus queridos irmãos, o Apocalipse é para abrir os nossos olhos, não para nos assustar, e também para nos ensinar o que fazer. Correto? Temos que aprender o que fazer. Aqui no versículo 8 de Apocalipse 6, ele fala que ele viu um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno o seguia, e foi dado ao cavalo e ao cavaleiro o poder para matar a 4ª parte da terra com espada. Vamos decifrar isso aqui. O que o cavalo significa? Abra lá em Isaías, capítulo 53. Isaías 53 não, 63, perdão. Versículo 9. Aqui Deus vai falar de como o povo de Israel foi guiado, ou seja, como a igreja de Deus na época foi guiada pelo deserto. Diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos como o cavalo
no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Então aqui fala que Deus os guiou através de Jesus, e Jesus guiou a sua igreja como alguém guia o cavalo. Então, o cavalo aqui estava representando a igreja, enquanto que o cavaleiro representava aquele que guia a igreja. Lá no quarto selo, o cavalo está com a cor amarela, em algumas versões da Bíblia diz esverdeado, quer dizer cor de defunto, cor de morte. E quem estava guiando o cavalo tinha por nome morte. Quem é o príncipe da morte, por assim dizer? O diabo, Satanás. Então o diabo guiando uma igreja, e através da igreja conduzindo o mundo para que houvesse guerra. Tem igreja torcendo pela guerra? Tem sim. Tem sim. E se vocês tiverem olhos para ver, não vão ter muita dificuldade. Por exemplo, aqui no Brasil, os terroristas oficializados, MST, Movimento Sem Terra, certo? Movimento Sem Terra é o banditismo oficializado. Por quê? A pessoa fala assim, não, já que eu não tenho terra, eu posso invadir o que eu tenho e tomar para mim. E o governo ainda vai dizer que isso é legal. Isso é legal? É legal, irmãos? Não, isso, primeiramente, no popular falando, isso não é legal, né? E do ponto de vista jurídico, isso é ilegal. Isso é anticonstitucional. Mas alguém quer se prevalecer, né? Mas esse MST foi criado aonde? Por uma igreja. Foi gestado na Igreja Católica, através da Pastoral da Terra. Tá? Os sindicatos. Os sindicatos têm relação estreita com quem? Com a igreja. Outro dia comentei, quando foi proposta uma lei dominical no Estado do Espírito Santo pela deputada Janete de Sá. Deputada Janete de Sá, a base dela, eleitoral, é o sindicato. Ela vem da militância sindical. E o que ela pediu? Uma lei para proibir a abertura do comércio aos domingos. E qual a justificativa ela usou para a lei? O mesmo texto do catecismo, exatamente cópia. Não precisa ser muito inteligente para conseguir ver quem está aliado com quem aí, certo? Então, meus queridos irmãos, nós estamos vendo movimentos desordeiros apoiados pela igreja. Nós temos um Papa hoje que é comunista, por assim dizer, né? Fala-se abertamente, até entre os católicos já dizem isso. Bom, tudo isso Deus já viu, há cerca de 2000 anos atrás. Porque ele disse, foi dado à igreja poder para matar a quarta parte da terra. A igreja não tem exércitos, mas ela instiga os povos à guerra, como fez na Idade Média. Na Idade Média, ela instigava os nobres a fazerem as cruzadas. E as cruzadas eram exércitos que se formavam e se dirigiam até a cidade de Jerusalém para tentar tomar a cidade da mão dos muçulmanos. Guerras em nome de Cristo eram as cruzadas. Hoje existem as cruzadas modernas, mas de forma velada. Tudo isso acontecendo. E o povo assistindo o quê? Fantástico. Não é assim? O povo está ciente dessas coisas, irmão? Não está, o povo está totalmente alienado. Mesmo aqueles que vão em igreja, nas igrejas o povo está sabendo disso aqui? Não está sabendo, está alienado. Mas Deus revelou. Então, as coisas do futuro estão claramente reveladas, porém, para a maioria das pessoas, é como se elas jamais tivessem sido reveladas. Agora disso, nós tiramos várias lições para as nossas vidas e agora nós vamos começando a enumerar. A primeira das lições que nós devemos tirar é a necessidade de estudarmos com diligência as profecias que o Senhor nos deu. Não é uma verdade? Em Provérbios o Senhor diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a profecia deve ser estudada. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2. Nós já estamos vendo que as crises serão piores dentro dos grandes centros. Eu moro numa cidade pequena. A cidade onde eu moro não tem 20 mil habitantes. Você sai na rua, ninguém fica olhando para você e falando, cadê a máscara?
Né? A maioria dos comércios onde você vai, até se você for sem máscara, a pessoa te atende. Existiu o problema da Covid? Existiu, mas não foi como a gente vê nas cidades grandes. Aí estivemos visitando alguns irmãos, passamos por várias cidades grandes, eu vi o clima tenso, né? As pessoas tensas por conta disso aí. Às vezes cobrando um ao outro, mas cadê a máscara e tal, né? Às vezes quase brigando por conta disso. Os comércios todos fechados. Vi muito mais flexibilidade. Na região onde eu moro, que é rural, inclusive, lá ninguém nem anda de máscara. Máscara nem apareceu lá. Meus queridos irmãos, isso é só uma pequena evidência de como será diferente morar num lugar pequeno em relação a morar no grande centro. O povo de Deus deve fazer seus planos e sair dos grandes centros. Mas para onde ele deve ir? Eu vou para aquela cidade pequena ali, mas que está numa pujança econômica, né? Quer dizer assim, lá tudo dá certo, o pessoal está trazendo empresa e tudo para lá. Aquela cidade, meus queridos, hoje ela é pequena, daqui a alguns anos ela vai estar grande, porque onde está dando dinheiro, todo mundo vai para lá. Não é verdade? Quando Abraão e Ló foram se separar, vou contar essa história, eu sei que a maioria conhece, certo? Abraão e Ló, Abraão era o tio de Ló. E aí os rebanhos ficaram muito grandes. Não dava mais para eles continuarem vivendo no mesmo local. Abraão propôs ao seu sobrinho, falou, olha, escolha para onde você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí o sobrinho olhou para o quê? Onde a vida vai ser mais fácil? Ele tinha gado, então onde que está o pasto bom? Né? Onde que é fácil cultivar? Olhou para a planície de Sodoma, é para lá que eu vou. E Abraão foi para o outro lado, para o deserto, nos carvalhais de Mamre, vida mais difícil, exige mais trabalho. Mas sabe, meus queridos irmãos, Deus já me ensinou uma coisa, e eu creio que os irmãos vão concordar. Os lugares que mais prosperam são os lugares onde a vida é mais difícil, porque daí o povo é mais trabalhador. Né? Você pode ver, qual é a área mais desenvolvida do nosso país? É a área onde faz mais frio. Quanto mais a temperatura é agradável, a vida é fácil, né? A terra dá com abundância, menos o povo parece disposto a trabalhar 12 horas por dia. Né? Agora, quanto menos o clima favorece, mais o povo trabalha. Quais são os países ricos do planeta? São os países das regiões frias. Não sei se vocês já notaram isso. Onde é mais difícil viver. Olha a Europa, por exemplo. A Europa, o inverno deles faz menos 10, menos 20. Tem lugar que faz até temperaturas mais baixas. Neva. É difícil. Se você não se preparar durante o ano, né? Você recolher, se morar no campo, se não recolher a lenha, comida em abundância e tal, você morre mesmo. Morre de frio. Então tem que trabalhar ativamente. Agora, você vai para um lugar que dá manga o ano inteiro, dá coco, né? Sol, sombra e água fresca, não é assim? O que acontece? Deitar na rede, acordar, comer, voltar, né? Qualquer palhocinha ali serve, está tudo bem. Então, é assim, irmãos. Então, quando vamos escolher um lugar para ir, nós devemos escolher não um lugar onde a vida parece mais fácil, é o lugar onde Deus nos indica. É para lá onde Abraão foi. Entende? Eu sei que tem gente buscando, né? Também não escolher um lugar onde a urbanização é grande. Ora, se eu saio da cidade para ir para a cidade, eu troquei 6 por meia dúzia. Correto? Eu vou sair da cidade para ir para o campo, um lugar onde eu possa cultivar a terra. É para lá que eu devo ir. E outra, por quê? Quando tem guerra, quando tem essas calamidades e tal, quem é que vai sofrer mais? As grandes cidades. Os juízos vão se concentrar nas grandes cidades. Isso, não pense que sou eu. Isso é porque o pastor gosta de onde ele vive. Não é assim. Se você for lá para o livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 25. Diz assim:
Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Cenário de desolação, né? Verso 26. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Como é que estavam as cidades? Derribadas. Ora, se eu sei que as cidades vão ser derribadas, eu devo ficar ali? Ora, irmãos, só se eu quiser participar da destruição. O aviso foi dado, correto? E é uma coisa interessante. A história conta da destruição de Jerusalém no ano 70. Jesus tinha dado um aviso claro. Falou, quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabeis que é chegada a sua desolação. Abram lá em Mateus 24. Vamos ler, depois eu conto o resto da história. Mateus 24. Versículo... Perdão, vamos para Lucas 21, que vai ser mais claro. Lucas 21. Versículo 20. Jesus disse, mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade que saiam, os que estiverem nos campos que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Então notem, Jesus falou duas coisas, né? Falou, olha, Jerusalém vai ser destruída e os crentes vão ser perseguidos. Então quando vocês virem Jerusalém cercado de exércitos, saiam. O que aconteceu? Quando os romanos chegaram e cercaram, aparentemente não havia escape. Só que, inexplicavelmente, quando os judeus tinham se refugiado já no templo, e os romanos cercaram o templo, o general Sérgio ordenou a retirada. E aí, os israelitas, os judeus, saíram no encalço do exército romano e quase destruíram ele totalmente. E voltaram com muitas máquinas de guerra, com despojo de batalha, tal, felizes, achando que iniciava-se uma nova era de prosperidade e liberdade para os judeus. Contudo, a palavra de Jesus tinha sido clara. E aí, aqueles servos de Deus, quando viram que os judeus saíram para se empenhar, após o cerco, criou-se uma janela de oportunidade para eles saírem da cidade, aproveitaram aquele mesmo tempo e fugiram. E encontraram segurança na cidade de Jope. Foram para longe. Mas a história também conta, por Flávio Josefo, que quando os rebeldes voltaram e começaram a organizar a sua resistência contra os romanos, um homem ficou lá dentro da cidade. E ele falava, ai de Jerusalém, uma voz de destruição. E ele ficou anunciando a destruição de Jerusalém ali por 7 anos. E ele mesmo morreu dentro do cerco. Essa história tem uma lição instrutiva para nós. Jesus tinha dito uma coisa. Ele falou, quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, o que vocês devem fazer? Sair, fugir. Mas o que eles fizeram? O que esse homem fez? Embora ele estivesse pregando a verdade, ele estava pregando a verdade. Jerusalém seria destruída, é verdade. Mas ele mesmo não obedeceu aquilo que o Senhor falou. E o que aconteceu? Deus preservou ele na sua misericórdia. Foi assim? Não, morreu dentro do cerco. Morreu. Então, meus queridos irmãos, quando Deus nos dá um aviso para livrar, o livramento está condicionado à implícita obediência. Não tem outra forma dele nos livrar.
Hoje ele está falando, mas eu moro na cidade, eu tenho dívidas, eu tenho problema, não sei como é que eu vou conseguir sair. Então é o seguinte, você faça o teu propósito com Deus. E comece a buscar, vai vendo anúncio de jornal, hoje não é jornal, mas hoje é internet, né? OLX, essas coisas aí, vai lá buscando. Busque e vai atrás. Mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro Deus tem, está na mão dele. Eu lembro que eu tive essa experiência, eu vivenciei isso aí. Quando eu descobri que era para irmos para o campo, não tinha dinheiro, só tinha dívida. E eu tinha uma dívida que eu sabia lá quando eu ia conseguir pagar. Mas pela fé, né? Na época ainda não éramos casados, eu e minha esposa, a gente olhava um lugar aqui, olhava outro. Né? Mas na fé já, não. Quando nós nos casarmos, já vamos direto para o campo, vamos morar ali. E aí, 3 anos depois de eu receber essa mensagem e pela fé começar a agir, Deus abriu as portas e providenciou um local onde a gente podia pagar a entrada e o próprio dono parcelou o resto e deu certo, estamos lá até hoje. Né? Então, irmãos, Deus é o Deus do impossível. Então, Deus faz as coisas, Deus abre a porta. Só que o que Ele espera de nós é obediência, porque senão tudo que Ele ensina na palavra, para nós acaba não tendo o efeito desejado. O Apocalipse não é para só assustar, e não é para a gente ficar cheio daquilo que o mundo chama de teoria da conspiração. Satanás, ele arrumou esse rótulo para tentar desviar as pessoas da verdade. Você começa a explicar as coisas que nós comentamos aqui, a pessoa olha para você e fala, mais um teórico da conspiração. Está vendo coisa que não tem. Vendo que não existe. Não é verdade. Existe, está na palavra. Vai acontecer. Meus queridos irmãos, portanto, a segunda lição. A primeira, estudar as profecias. A segunda, agir em conformidade com o que a gente aprende. Se eu sei que é para sair das grandes cidades, vou fazer já o meu plano. Não vou deixar para amanhã, nem para depois. As mudanças são sem pressa, mas sem pausa. Porque o ser humano também, ele facilmente se acomoda. Outra coisa. Mas eu tenho parentes. Né? E os meus parentes, como é que fica? Eu vou ficar por amor aos parentes. Pois é, por que motivo será que aquele homem ficou dentro de Jerusalém? Já pararam para pensar? Será que era por amor aos parentes? Será que era por amor aos conterrâneos? Será que é porque ele falava que não, eu tenho que pregar a palavra? Mas se as pessoas que estavam em Jerusalém não escutavam mais a palavra, tanto que morreram lá naquele cerco, estavam condenados à destruição, o homem tinha que continuar lá pregando para quem não quer ouvir? Olha, irmãos, o semeador da palavra, ele é como o semeador da agricultura. Ele sai jogando a semente. Agora, qual que vai dar? Não é ele quem define. Não é verdade? E se eu já semeei nesse campo, eu tenho que semear no próximo. Eu nunca vi um agricultor que ele pega um saco de semente e joga todas elas nesse cantinho aqui, ó. Não, porque na dúvida, vai que uma não dê, a outra dá. Né? Aí ele não semeia mais nada do resto do campo dele, o resto só mato. Mas aqui, pelo menos, eu semeei bem. É assim? Não. Então a própria natureza nos ensina. Jesus disse, ide e fazei discípulos. Ele não falou, ficar em casa. Hoje a hashtag é fica em casa, né? A hashtag de Jesus era ide. Ide. Né? Ide, fazei discípulos. Mas eu já sirvo a Deus, eu trabalho na igreja. Pois é, a igreja é o mundo, nesse sentido. O campo missionário é o mundo, vai lá. Né? Temos que ir. Quando nós vamos, nós somos abençoados. Falei ontem, contar um testemunho aqui rápido, né? Quinta-feira foi aquele dia que você vai no trabalho e parece que nada resolve. As coisas que tinham que resolver, um deixa para depois, outro deixa para depois, o que tinha que fechar não fecha, o que tinha que dar certo não dá. Aí, como eu já passei por isso várias vezes, já me veio na mente, falei, não, já sei. É que está chegando o tempo de viajar para fazer a visita missionária, então é hora de tirar a mente disso aqui. Né? Vamos priorizar a obra do Senhor. Sexta-feira é o dia só de correr atrás de viagem, ir lá atender os irmãos. Aí o que aconteceu? Sexta-feira, nem olhei as coisas, né? Você olha o e-mail para ver se tem algo urgente e tal. Nos arrumamos, estávamos na estrada já, ali passando por registro. Chega em registro, dá uma olhadinha no celular.
Tudo que não se resolveu na quinta, resolveu ali em 5 minutos. Não é Deus? E nós andando durante o expediente. Interessante, né? Então, assim, é Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, isso é o que deve acontecer na vida do cristão. Meus queridos irmãos, e vamos pregar o quê? Tem uma mensagem para ser pregada, não é qualquer uma. Apocalipse 14, versículo 6. É o lugar onde Deus fala de uma mensagem que tem que ir para o mundo inteiro. Diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem de hoje é uma mensagem para sacudir a base das pessoas, para mexer com o povo, para levá-los a despertar de uma vez por todas, porque o tempo está acabando. Meus queridos irmãos, nós falamos de eventos aqui, que mostram que o fim está às portas. O mundo jamais será o mesmo, jamais. Há, até entre pessoas não crentes, há quem acredite nisso. Olha, o mundo antes da Covid era uma coisa, depois da Covid era outra. Já escutaram isso? Alguns talvez já tenham escutado. Então, meus queridos irmãos, vamos despertar, vamos acordar. Como? Se tem vizinho, tem parente, fale com eles, semeie. Não precisa ser agressivo. Tem forma de semear, né? Uma vez eu tenho um tio avô meu que ele gostava muito de plantar. E aí a gente falando, né? Sempre que ele vai falar da agricultura, tá? Hoje ele tem quase 90 anos, daí ele até vendeu o sítio que ele tinha lá, não tem condições de ir. Mas certa vez a gente falando de como plantar determinada semente, ele falava: mas se não cava demais, não, você sepulta a semente, enche de terra, ela nunca vai nascer, né? Então tem a profundidade certa, senão... Então, assim, o cavar o solo, irmãos, equivale a você jogar aquela mensagem que choca no coração da pessoa. Porque a terra representa o coração da pessoa. Então, na hora que você vai semear alface, você não precisa cavar a terra com a picareta. Não é verdade? Uma enxadinha daquelas laranjadinhas, da pequenininha, já resolve. Você faz um pouquinho ali, né? Porque a raiz da alface também não vai muito fundo. Então, você vai devagarzinho, tá? E no carinho. Né? Então, às vezes, eu lembro quando eu era pequeno, né, a primeira vez que eu vi o Apocalipse, criança, né, coitado, eu chegava para o pai e falava: pai, você tem que ir para a igreja, senão você vai para o lago de fogo, né? Quer dizer, era a minha forma de pregar, mas não era a forma mais adequada, certo? Mas na minha inocência, né, eu achei que eu estava, pelo menos, tentando trazer o meu pai. Então, meus queridos irmãos, hoje é da mesma forma. Olha, o negócio é o seguinte, vou falar com você uma vez, eu prego uma vez só. E é assim, assim, assim. Tá vendo o que você vai? Tá tudo errado. E você tem que sair daí, porque a morte vem. Quer dizer, o que você acha que você vai escutar como resposta? Nossa, muito obrigado, vamos fazer estudo bíblico amanhã? Será que vai ser isso? Não vai. Né? Então, tem a forma de chegar. Mesmo que você esteja com o coração assim, né? Pum, 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 querendo passar tudo que você aprendeu aqui hoje. Mas você tem que entender que as narrativas que a pessoa recebeu até hoje são completamente diferentes, né? Talvez a pessoa está com a cabeça feita pelo plim-plim, não é assim? Aí você vai falar alguma coisa para ela que uma viagem completa. Você tem que dar aquilo que a pessoa pode entender agora, né? Dá devagar, joga um pouquinho, doses homeopáticas, aí você vai obter resultado, vai obter êxito, né? Agora, quiser dar tudo de uma vez, não vai, gente. Não vai. Então, existe a forma. O mundo está acabando? Tá, você está sabendo, mas aguenta aí. Pede a Deus sabedoria, né? Aí você tem que falar com a pessoa com calma. Olha, você já notou como está insegura? Pois é, então a Bíblia diz uma coisa, que você já parou para pensar. Não vi não. Então você para, não fala mais nada. Se nem isso ela conseguir enxergar, você não vai passar o próximo. Jesus disse certa vez: não deis as vossas pérolas aos porcos,
para que eles não as pisem e, voltando-se contra vós, vos devorem. Não sei se vocês já passaram por esse tipo de experiência. Grupo de WhatsApp. Aí você ouviu uma coisa no sermão, ficou hiper impactado da profecia, você vai e solta no grupo do WhatsApp. E em seguida, o que começa a chegar? As pedras, né? As pedras virtuais contra você. O que acontece? Bom, se na primeira que você soltou já veio pedra, não solte a segunda. Se não é segura, deve ter um outro caminho, como ir pela beirada. Então, a gente tem que aprender. Né? Existe a forma. Mas tem o dia de confrontar? Claro, se você nunca falar nada, nunca vai ter confronto, mas também nunca houve pregação. Tem que haver pregação, certo? Eu não posso dizer que o mundo amanhã vai ser a mil maravilhas, se não vai ser. Não vai ser. Né? Eu participo de poucos grupos. Mas, eventualmente, quando eu vejo que dá uma deixa, alguém coloca algo tal, eu emendo uma palavra de Deus e ponho ali. Tem que colocar, né? Mas põe e deixa para ver como vai ser aquela semente, se ela vai germinar, se ela vai dar resultado. E assim vamos semeando, né? O cristão trabalha com essas duas coisas. O desejo intenso de que a pessoa aceite agora a mensagem, mas ao mesmo tempo a prudência de entregar aquilo que ela é capaz de receber. E esses dois andam juntos. Principalmente na família isso faz diferença. A família é o principal lugar, que se você abrir tudo que sabe, você vai tomar uma machadada na cabeça, assim, né? Deus levou. Bum, bum. Quem é você para falar isso? Né? Eu sei que você é assim, tá? Né? Então na família é difícil. A família é muito mais na base do testemunho, né? Na base do amor e tal, né? Vai lá tratando com carinho, uma hora chega a ocasião. E você deixa que Deus tem o arado da prova. Sabe qual que é o arado da prova? O arado da prova é o seguinte: você fala, a pessoa não escuta. Teimosa, teimosa, teimosa. Passa 2 anos, tudo que você advertiu ela não deu atenção a você. Por conta daquilo ela sofre. Aí às vezes está no hospital, está com problema e tal. Aí ela aceita tudo. Aí ela quer visita, ela aceita oração, ela pede que o pastor da outra igreja ore, né? Aí tudo ela aceita. Mas tem um momento certo para isso aí. Eu já conheci pessoas próximas a mim, não vou falar demais, porque às vezes eu vou expor alguém aqui, mas pessoas próximas, assim, que não tinha a menor abertura para falar nada da Bíblia. Aí teve um incidente gravíssimo na vida, passou pela sombra da morte. Aí eu mando o zap lá, ele até agradece, diz que, olha, você mandou aqui falando da Bíblia, muito obrigado pelas orações, às vezes eu até escuto de novo. Viu como é que muda? Então né, a gente tem que orar, pedir a Deus, aí Deus vai abrindo as portas. Meus queridos irmãos, para fechar, o panorama profético é esse. Isso é o que nós estamos vivenciando agora. Nós estamos no 3º selo, o que vem por aí é guerra, né? O povo de Deus será perseguido por conta da verdade. Porém, nós temos o guia seguro da palavra, nós temos que sair das grandes cidades, nós temos que pregar com sabedoria, e aí prolongar-se-á a nossa paz. Se assim agirmos, podemos ter certeza, Cristo é conosco. E outro, não temos nada a temer. Eu sei que quando a gente fala desse assunto, né, todo mundo fica assim apreensivo. Ai, tanta coisa ruim que vai vir. Ai, seria tão bom se Deus me levasse antes, né? Os que são mais velhos, às vezes eu ouço até agradecendo. Ai, ainda bem que eu nem vou estar aqui quando tudo isso acontecer, né? Bom, não sei, a pessoa não sabe ainda. A gente não conhece o dia de amanhã, irmãos, né? Se nós recebemos a palavra, precisamos estar preparados. Agora, como? Bom, Deus prometeu proteger o seu povo. Em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, diz assim, verso 13: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Está com medo de ficar sem emprego por causa do sábado? Você está com dificuldade na tua vida para obedecer a Deus? Pois Deus prometeu aqui, ó, a mulher vai ser sustentada
fora da vista da serpente. A serpente é o diabo está enganando o mundo inteiro, e ele fala, ó, tá vendo? Se você quiser viver nesse mundo, depende de me servir. Está pensando que vai poder obedecer a Deus? Não vai. Mentira dele. Mentira, porque Deus vai te sustentar fora da vista da serpente. Depois, versículo 15: e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. O diabo vai procurar perseguir você. A água da perseguição vai vir sobre a tua vida. O que são águas na profecia? Apocalipse 17, versículo 15. 17, 15. As águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões e nações e línguas. Então, quando a gente fala de perseguição, de guerra, né? A pessoa fica com medo. Mas medo do quê? Olha, Deus falou que na hora que vier a água que o diabo lançou, Deus vai abrir a boca da terra e ó, né? Nada vai te atingir. Outro dia eu comentava, até repito aqui para os irmãos, eu gosto muito de ler a história dos reformadores protestantes. Para quem não leu, recomendo o livro A Grande Controvérsia. Excelente leitura. Leio muitos capítulos que tratam disso aí. E aí, me chama a atenção um reformador. Muitos morreram na fogueira, na estaca, etc. Mas parece que o mais bocudo, por assim dizer, né? O mais impetuoso, o que agiu com maior intrepidez, foi justamente o que nem preso foi. Sabe quem foi? Lutero. Lutero, ele chegava a escrever, né, que os inimigos deles eram desmiolados, não sei o quê, tá? Não tinha a mínima papa na língua. E Deus preservou esse homem que nem preso ele foi. Né? Então, não fique nessa, não, mas eu tenho que ser prudente para não chamar a perseguição e tal. Não, você tem que ouvir a voz do Senhor. Se o Senhor falar para você falar, fala. Se Ele falar para você não falar, você não fala. Certo? Mas não falar por medo, não, isso não cabe. Isso não cabe. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele é quem vai cuidar de nós. Irmãos, ninguém pode ultrapassar as carruagens de fogo que estão ao nosso redor. Amém? Amém? Então, entrega no Senhor, entrega-te ao Senhor, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso significa confie nele e não fique pensando que você é quem sabe. Não, quem sabe é Ele. Ele sabe como que é a nossa vida. Tudo vai dar certo se nós deixarmos Ele dirigir. Então fica o apelo aqui do Senhor para nós. Quem gostaria de obedecer a Deus baseado nas profecias, deixando as consequências com Ele? Amém? Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Pai, nós queremos agradecer pela revelação da Tua Palavra. Diante de tudo que há pela frente, há de vir, desde já nós queremos confiar as nossas almas ao Teu cuidado. Amém. Que o Senhor venha nos guiar quanto ao que fazer, para onde ir, e o que dizer, e como dizer. E assim, ó Deus, que nós sejamos uma ferramenta útil para o Senhor na terra, para a pregação do Santo Evangelho. Fortaleça a Tua igreja, ó Deus. Batiza-nos com o Teu Espírito. Guia-nos a fazer a Tua vontade. E que em breve, muitos mais sejam agregados ao Teu povo. Pessoas que escutem a palavra e também queiram obedecer e andar no Teu caminho. Abençoe esta igreja de São Paulo. Abençoe os irmãos que se deslocaram para vir até aqui, da igreja de Biritiba Mirim, de Campinas e dos demais lugares. Faze de cada um deles instrumentos nas Tuas mãos. Amém. E que em breve, ao Senhor, todos esses campos aqui representados possam estar evangelizados e nós possamos avançar para novas áreas, até cumprirmos com a missão. E este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Que isto se cumpra em nossas vidas, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Para você que nos assiste, estendemos o convite para você continuar nos acompanhando através do canal youtube.com/TV Advertência Final. As transmissões ocorrem ao vivo pelo canal em 2 horários: 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, a mensagem do culto. E se você foi tocado por esta mensagem, se você gostaria de unir-se a esta igreja, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final, se você gostaria de dar o passo do batismo, ou preparar-se para ele, entre em contato conosco. Tome nota do WhatsApp. Quem está fora do Brasil, disca 55. No Brasil, 41 99509 8425. Nós vamos encerrar a transmissão, mas antes disso, gostaríamos de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Se você quiser recebê-las, feche os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus te abençoe e espero que estejamos juntos, ainda que virtualmente, nas próximas oportunidades. Até lá.